Oi, Batos, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A história, esse enredo, né, esse roteiro, poderia ser facilmente o roteiro de um filme de terror, de um filme de ficção. E tudo aconteceu exatamente como você falou, de forma premeditada. O Matheus, o pai do Anthony Levi, um menino de 4 anos que morreu envenenado com um chumbinho, ele premeditou tudo porque ele comprou esse veneno, esse chumbinho, na última quarta-feira. Ele foi em um bairro aqui da capital alagoana, Jacintinho, em uma loja de material de construção, comprou esse veneno, que inclusive a venda é proibida, mas ele conseguiu comprar, pagou cerca de R$ 13. Como é que a polícia sabe disso? Juntando todos os fios, todas as pontas soltas, a polícia conseguiu, depois que conseguiu interrogar ele, foi até essa loja de material de construção e descobriu qual veneno ele tinha comprado por causa do canhotinho do cartão de crédito, aquele comprovante, e descobriu quanto ele tinha pago. Ele premeditou tudo na última quarta-feira. O Matheus é separado da mãe do Anthony já há algum tempo, não é nada recente, não é nada que ele estivesse nutrindo uma raiva que todos soubessem para que quisesse se vingar. Mas, por serem separados, o Anthony passa um fim de semana com o pai, um fim de semana com a mãe, e esse último agora foi o final de semana do Matheus. Ele levou a criança para casa, cuidou da criança juntamente com a mãe, que é amorosa, a mãe do Matheus, muito amorosa com o Anthony, cuida muito bem dele. E ninguém desconfiaria que o pai teria todas essas intenções. Na segunda-feira, o Matheus preparou o Anthony para levar ele para a escola. Mas a forma dele agir chamou um pouco de atenção depois que tudo passou, que foram juntando as peças. O Matheus deu café da manhã, a mãe do Matheus fez a papa, um mingauzinho para ele de manhã, fez. Enquanto a mãe se distraía, a avó da criança se distraía, que ela não imaginava nunca que isso aconteceria, o Matheus colocou o chumbinho, o veneno, na comida do Anthony e ofereceu ao Anthony, que comeu sem questionar. Afinal de contas, uma criança de 4 anos, como você bem colocou, confia no pai. O pai é o herói para ele. Então, o Anthony se alimentou e foi para a creche. É uma creche municipal que fica no bairro de São Jorge, aqui na capital alagoana, aqui em Maceió. Levou o Anthony para a creche. Chegaram lá por volta das 7h26, 7h28, chegam de moto, ele entra. O que chamou a atenção também é que o Matheus não costumava deixar o Anthony dentro da sala de aula, mas nesse dia ele quis se certificar de que o menino entraria na sala e ele queria já forjar um álibi para dizer que era um pai cuidadoso, um pai amoroso. Então, esse trajeto que ele faz, que aparece nessas imagens da câmera de segurança da creche municipal do Anthony, caminhando com o pai, de mãos dadas, indo para a sala de aula, o Matheus nunca fez isso. Ele deixava o menino na porta, no portão da escola, da creche, o menino entrava, já sabia o caminho, as professoras levavam ele até lá e ele ia assistir a aula. Só que nesse dia ele fez questão de deixar o Anthony dentro da sala de aula, junto com a professora. Mas, assim que os alunos chegam, os professores oferecem logo um desejum para esses alunos. Nessa creche tem um cafezinho da manhã e o desejum inicial é uma fruta que eles oferecem. Mas as professoras já conheciam os gostos do Anthony e sabiam que ele não gostava da frutinha. Mesmo assim, ofereceram. O Anthony disse que não queria, disse que tinha comida em casa, mas que estava com a barriguinha enjoada. Estava começando a sentir dor na barriga. A partir daí, em 20 minutos, ele continuou reclamando da dor, continuou reclamando que estava passando mal, continuou ficando pálido, já sem cor, convulsionou na escola e as professoras, que eram muito apegadas a ele também, acionaram a direção da escola, acionaram um carro que fica à disposição da escola e levaram ele imediatamente, em questão de 20, 30 minutos no máximo, para a UPA, que fica bem próximo, no bairro do Jacintinho, também aqui em Maceió. Chegando lá, ele foi atendido, foi socorrido e os médicos logo perceberam que se tratava de um quadro de envenenamento. A partir daí, ele teve paradas cardiorrespiratórias e, infelizmente, pela quantidade de veneno que ele ingeriu, não resistiu e morreu rapidamente. Do momento em que ele foi deixado na escola ao momento que ele começou a ser socorrido, entre 20 e 30 minutos, já foi fatal. Tudo isso poderia ser desesperador para a família, como está sendo desesperador para a família. Inclusive, esse áudio que nós exibimos, né, com ele falando com a nossa produção a respeito de quanto estava abalado, de não conseguir falar porque a família estava muito abalada. A gente tentou, né, conversar com ele, outras emissoras também tentaram conversar com ele, ele se mostrando sempre muito abalado, isso na segunda-feira. A coincidência, e eu acho que é o ponto mais doloroso, Bate, de toda essa história, é que o Anthony morreu no dia 27
de maio, na segunda-feira. No dia 28, que foi o dia do sepultamento dele, no dia que ele foi enterrado, que a família se despediu dele pela última vez, nesse exato dia era a data do aniversário dele. Ele completou 5 anos, completaria 5 anos, exatamente no dia em que foi sepultado, em que o corpinho dele foi enterrado. Muito comovente, a família desesperada, depois que passou o velório, passou esse momento doloroso de enterrar uma criança, um filho, no mesmo dia, né, do seu nascimento, que deveria ser de comemoração de festa. Passado esse momento, na terça-feira, a família começou a ser ouvida pela polícia. Hoje, exatamente hoje, quarta-feira, o pai do Antony estava na Delegacia Geral prestando o depoimento dele, conversando com a polícia, trazendo os detalhes, porque ele queria justiça de todo jeito, ele queria que a polícia tomasse uma atitude, queria que a polícia descobrisse o que tinha acontecido. Até então, ele não sabia das imagens das câmeras de segurança que a Prefeitura de Maceió, que a rede municipal já tinha disponibilizado para a polícia. E enquanto ele prestava o depoimento, a polícia conseguiu juntar todas as provas, conseguiu juntar todos os fios soltos e questionou ele se ele tinha cometido essa loucura de ter matado o próprio filho. Os delegados, com toda a técnica para que ele pudesse confessar, conseguiram que ele confessasse que matou o filho, sim, para se vingar da ex-companheira. A família não esperava, porque eles já estavam separados há algum tempo, mas a motivação, se é que há uma motivação, se é que há uma razão para se matar uma criança, seu próprio filho de 4 anos, teria sido porque ele queria se vingar da ex-companheira, que não queria mais o relacionamento. Então, ele, para dar uma lição nela, teria feito isso, premeditado tudo isso. Desde a última quarta-feira, comprou o veneno, já sabendo que o menino passaria o final de semana com ele e que ele faria isso logo na segunda-feira. A partir daí, quando ele confessou, foi que a polícia levou ele até a loja de material de construção, onde ele havia comprado. Foi quando eles conseguiram o comprovante de venda, de compra do veneno, e aí sim, com todas as provas, com tudo amarrado, trouxeram ele de volta para a sede da Polícia Civil, a Delegacia Geral de Polícia Civil daqui de Maceió. Foi dada a voz de prisão e agora ele vai responder, está à disposição da Justiça e vai responder por esse crime bárbaro. Aos delegados, durante a confissão, durante o interrogatório, os delegados classificaram ele como uma pessoa fria, como uma pessoa inescrupulosa, que simplesmente quis se vingar e só encontrou na vingança um caminho para matar o filho. Bate. Algumas regiões ficam com a programação local. Ô, Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. No velório, alguém percebeu alguma coisa? Alguém achou estranho o comportamento desse pai? Ele se entregou em algum momento que tinha culpa na morte do filho? Não, Bate, em momento nenhum ele se entregou, pelo contrário, ele chorava e pedia por justiça, pedia para que fosse investigado, se lamentava da dor de estar perdendo aquele filho, que não só ele, mas que toda a família estava sofrendo muito e que ele, a todo momento, ele pedia justiça, ele queria justiça para que encontrassem. Ele não contava que o fato dele ter entrado na escola, todos os caminhos, desde o momento em que ele chega de moto na porta da escola, na porta da creche com o Antony, até o momento dele entrar e jogar o frasquinho do veneno dentro da escola para tentar incriminar, ele não contava que tudo isso tinha sido registrado. Então, ele assumiu aquele papel de quem estava sofrido, o pai, que estava ali vendo sua vida se acabar naquele momento que o caixão do filho estava descendo para ser sepultado. Que loucura, gente. Eu fico imaginando como é que está essa avó, como é que está porque foi justamente o pratinho, o mingau preparado pela avó que ele utilizou para matar o neto dela sem que ela soubesse, Imagina como está destroçada essa senhora, Mônica. Exatamente. A Polícia Civil, inclusive, a gente questionou, se a avó ou mais alguma outra pessoa estaria envolvida nesse caso. A polícia, por enquanto, descarta totalmente a participação da avó. A avó apenas fez aquele alimento, como todas as manhãs que ele passava com a avó, fez aquele alimento, aquele mingauzinho. Eu escutei você perguntando de que era feito o mingau. Aqui no Nordeste, a gente faz o mingau, seja ele de milho, seja ele de aveia também. Então, aquele mingauzinho para começar o dia, para a criança crescer forte. A avó fez com todo carinho, com toda a atenção. Não imaginava nunca
que o desfecho final daquele mingau, que foi feito com amor, terminaria com tanta dor assim. Mônica, muito obrigado, minha amiga, pela gentileza aí da sua participação aqui no programa. Um abraço, hein? Ô, doutor Guastelli, não fosse a câmera de segurança, podia ser um caso que com certeza ficaria sem solução, né? Exatamente, e acabaria incriminando pessoas, né, até as merendeiras da escola, lá da creche. Exatamente, pessoas inocentes que seriam colocadas numa cena do crime que não cometeram, né? Então, um verdadeiro absurdo. Graças às câmeras aí, ao circuito de segurança que conseguiu desvendar esse crime.